você acha que a planta consegue parar em pé e ficar retinha desse jeito? E por que a planta tem que ser verde? Por que a planta não é azul, rosa ou até vermelha? Ou, se ela não pega a luz do sol, por que ela não é laranja ou amarela? Já parou para pensar como que uma planta consegue respirar e produzir o seu próprio alimento ela mesma, sozinha, sem ajuda de ninguém? Senta aí que hoje eu vou te explicar tudo isso e muito mais. Se você ainda não me conhece, olá, meu nome é Nathalie, eu estou no 2º ano de agronomia e eu criei esse novo quadro aqui no canal, onde o nome é Uma Agrônoma em Formação. Onde eu venho desmistificar um pouco mais da agronomia e da vida de um agrônomo, ainda em formação, e contar algumas coisas sobre a vida no campo ou curiosidades que eu acredito que sejam interessantes para o mundo do agronegócio. Como o produto do agrônomo a ser estudado é a planta, eu achei mais do que justo vir falar um pouco mais de como que elas funcionam aqui para vocês. Então bora lá? Então no episódio de hoje vai ser as partes da planta e como que cada uma delas funcionam e algumas das principais funções e razões de cada órgão vegetativo. Vou ter o auxílio das próprias plantas aqui para mostrar para vocês. Bom, vamos começar pela raiz, que é o ponto principal, digamos assim, para a planta ficar nesse estado aqui e de pé. Vou arrancar uma planta daninha só para vocês darem uma olhada em como que funciona a parte radicular delas. Não vou arrancar um milho porque, né, não posso. Então, vamos arrancar as plantas daninhas, né? A raiz da planta vai ser basicamente a base dela, ou seja, por onde ela está de pé, como eu já falei para vocês. Então, essa raiz, ela pode ser de duas formas, né, de dois tipos. Ela pode ser fasciculada ou pivotante, ou seja, a pivotante ela vai ter um eixo central e vários cabelinhos, digamos assim, ao redor dessa raiz central. E a cabeleira, que vai ser a fasciculada, ela vai ter vários cabelinhos e não vai ter uma só principal. Enfim, a principal função da raiz é armazenar nutrientes, no caso os sais minerais, e também reter a água do solo, ou seja, ela que vai pegar a água e mandar para a planta. Muitas vezes a gente não vê e não nota a raiz, por muitas vezes ela estar debaixo da terra, né, do solo. Então, a gente não tem essa visão, digamos assim, dela. Só que, em alguns casos, no caso da cana-de-açúcar, por exemplo, ela é uma raiz adventícia, ou seja, ela vai sair do solo por conta de um processo que ocorre nela. Vou deixar uma explicaçãozinha melhor aqui do lado, mas basicamente ela vai ser mais visível a olho nu, tá? Agora vai ficar um take um pouco tremido, mas enfim. Vamos para a parte do caule. Bom, o caule ele vai ser o que dá sustentação para a planta e ele também pode servir como armazenamento de nutrientes. Então, ele que vai dar essa sustância para ela ficar de pezinho e para os nutrientes irem para as folhas e passarem por toda a planta. Esse caule, ele pode ser lenhoso ou herbáceo, que no caso as hortaliças possuem, né, caule herbáceo. E as árvores, por exemplo, possuem caules lenhosos. Em alguns casos, esse caule ele pode ser escondido, como no caso da batatinha convencional. Então, ele vai ser chamado de rizoma ou tubérculo. Nas folhas são onde a mágica acontece. Então, são elas que vão captar a luz solar e fazer toda a parte de respiração e o próprio alimento da planta. Esse processo de captação do sol e transformação em alimento para a planta é chamado de fotossíntese, que eu acho que muita gente já estudou no ensino médio. Mas enfim, basicamente ela vai captar a luz solar, vai transformar em nutriente e que vai ser a comida e o alimento para a planta. Além, é claro, de fazer o processo de transpiração, que vai eliminar a água em excesso que está presente na planta.
A estrutura dela vai ter lâmina foliar, pecíolo e base. E essas veinhas que a gente enxerga nela, eu vou deixar um vídeo aqui do lado mostrando um pouco melhor em outra planta. E é claro que essas veias dão sustentação e transportam os nutrientes dessa planta também. Você sabia que as folhas também têm poros, igual os seres humanos? Pois é, só que os delas são chamados de estômatos e eles podem se fechar quando o tempo está muito seco e se abrir para captar a umidade quando está chovendo ou está um clima mais úmido mesmo. O próximo órgão vegetativo são as flores, que na minha humilde opinião são os mais importantes, que é onde vai ser gerado o fruto para o nosso consumo. As partes mais importantes da flor são a sépala, a pétala, os estames e o pistilo. Vou deixar uma foto exemplar aqui do lado. Você sabia que nem todas as flores são coloridas ou tão pomposas igual a gente imagina? Vou deixar uma imagem aqui de uma flor que você não imagina que é uma flor. Corta pra eu da edição, né, gente? Mas enfim, eu falei que nem toda flor é uma flor mesmo, né? Então, temos as flores e as inflorescências. Mas eu quero vir tratar desse assunto um pouco mais à frente com vocês e falar um pouco mais de como que é essa parte, né, das flores e tal. E mais a fundo mesmo. Mas não nesse vídeo, tá, gente? Enfim, chegamos no fruto, que vai funcionar como uma estrutura protetora para sementes, mas também de dispersão. O fruto ele pode ser carnoso ou seco. No caso do pinhão, ele vai ser um fruto seco, mas no caso da laranja, ele vai ser um fruto carnoso. O fruto carnoso, ele vai ter aquela polpa dentro, sabe? Por isso que eu dei o exemplo da laranja, porque a parte que a gente come, o de dentro, que é o pericarpo, ele vai ser mais suculento. Então, quando você amassa a laranja, o limão, por exemplo, também, né? Ele vai sair aquela aguinha, aquele líquido, né? Então, isso é a polpa da laranja. Por isso que a gente faz suco, faz muitas coisas. Então, tem a laranja, tem a uva. Tudo que é suculento e tem essa polpa mais aguada, digamos assim, mais líquida, é carnoso. Agora, o que é seco é o que é mais seco e rígido, literalmente, né? Então, o pericarpo, que é essa parte de dentro, digamos assim, ele vai ser mais duro, mais concentrado mesmo, sabe? Não vai ser tão líquido e tão macio quanto o pericarpo do carnoso. Isso que muitas vezes os frutos carnosos vão estar inseridos na alimentação dos animais. E é claro que nós estamos incluídos nas alimentações dos animais. Foi esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!